Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Carlos Eduardo, sou professor universitário, advogado. Estou hoje aqui cobrindo o professor Laudo Natel, tratar a respeito da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, curso técnico de serviços jurídicos. Muito serviço pela frente, inclusive, viu? Precisamos de mais eficiência no nosso sistema jurídico, então, enorme satisfação aqui estar com vocês. Pessoal, fazendo aqui uma breve revisão daquilo que já foi falado, espero que tenha ficado bem claro. O que é o direito? Nós falamos que o direito é o conjunto de normas que pautam a vida em sociedade, que pautam a conduta humana dentro da sociedade. O que quer dizer basicamente? Que tudo aquilo que a gente faz dentro da sociedade há uma previsão legal. Se a gente formaliza um contrato de compra e venda, locação, se a gente casa, há sim o direito de família, né? Se a gente morre, inclusive, direito sucessório. Afinal, para quem vai os bens do finado, não é isso? Se a gente comete um crime, sim, se a gente cometer um crime, até porque para se entender o que é crime tem que estar previsto na lei. Não existe crime não previsto em lei. E pasmem, tinha um crime até 1999, que era o crime de traição. Olha só, era crime previsto na norma. Até 1999, pessoal. Ainda bem que não tem mais, não é? Imagina só o problema que ia dar. Pessoal, até mesmo o fato de pagar um tributo, e para tudo que a gente compra, a gente paga tributo, compra um carro, uma moto, um bombom, um biscoito, uma bolacha, um arroz, um feijão, uma carne, há o pagamento ali de tributo. Pessoal, para tudo que a gente faz, há um conjunto de normas regulamentando essa vida na sociedade. Certo? Conceito básico aqui foi aqui estudado. Observar que todas as nossas condutas são pautadas em conformidade com a lei. A nossa conduta é que vai dizer se é uma conduta lícita ou uma conduta ilícita. Entender também que para toda conduta há uma consequência jurídica, que pode ser positiva ou negativa. Se eu cometo um ato jurídico lícito, logo a consequência jurídica é positiva. Se eu cometo um ato, uma conduta ilícita, logo a consequência jurídica é negativa. Então, de Jacilda, por favor, não abarroar o carro da Fernanda e de ninguém, porque o fazendo, a sua conduta vai ser ilícita. Logo vai ter uma sanção. Professor, sanção, o que é sanção? É aquilo que a lei prevê, não é aquilo que a gente imagina ser. Não é aquilo que a gente quer. Porque se assim o fosse, pessoal, a gente já tinha acabado com a metade do mundo, né? Então não é na nossa concepção que aplica uma sanção. Não, é o que a norma diz ser sanção e o que a norma compreende como sanção. São pontos importantes que devem ser levados em consideração. Então, só ajustar. Então, pessoal, nós estudamos aí o conceito fático. Nós estudamos a sanção e agora nós vamos estudar a respeito do nexo, certo? Nós vamos estudar a respeito do nexo. Pessoal, a respeito do sorteio do livro. Como foi que ficou respaldado? Por favor, me explique como foi que ficou, como foi tratado com vocês, certo? Qual é o livro? Eu, particularmente, tenho vários livros de direito. Tem uns muito bons, inclusive Introdução ao Estudo do Direito. Se vocês quiserem, eu posso sortear. Por aí estou me comprometendo com vocês.
Eu posso passar meu Instagram para eles? Para a gente fazer um sorteio lá. Então, anotem aí, pessoal. Carlos Eduardo, tudo minúsculo. Carlos Eduardo SC. Muito simples. @Carlos Eduardo SC. A gente pode fazer. Vocês entram em contato comigo lá, vocês adicionam, mandem lá uma mensagem no direct. De preferência, cada polo, a gente vê como é que faz um sorteio. E aí eu mando onde vocês estiverem no Piauí. Viu? Espero que quem ganha o pessoal de Pedro II, porque eu já vou para lá no dia 20 e já levo. Certo? Então já facilita muito. Ok? Então, eu me comprometo a fazer isso com vocês. Quanto ao livro, eu peço que vocês vejam aí com quem foi falado, não sei se foi o Laudo que prometeu a vocês, para a gente resolver essa questão. Certo? Então, pessoal, nós vamos partir agora do nexo, que consiste no enlace que conecta e vincula a hipótese. Pode voltar aqui um instantinho. Opa. Então, consiste no enlace que conecta e vincula a hipótese com a consequência e se expressa com o verbo dever ser. A norma está enunciada em termos condicionais. O direito ocupa-se da conduta que deve ser, portanto, o nexo expressa-se justamente com o verbo dever ser. Este é o elemento que determina a relação de imputação que caracteriza a norma jurídica, porque, em virtude de estabelecer a conduta que deve ser, a consequência é imputada à transgressão. Pessoal, a norma jurídica entende-se que todo sujeito que vá agir, e olha que eu expliquei para você o que é norma, o que é um ato, e o nexo fica bem no meio. É o ato que vincula a norma. É o dever ser. É agir em conformidade com a lei, com a norma. O nexo é o dever ser. É aquele ato que se espera em conformidade com a lei. Por quê? Porque a consequência é imputada a quem o transgride. A consequência é o que? A sanção. A hipótese é a transgressão. Então a gente arremata aqui os conceitos básicos trazidos por Hans Kelsen. A ideia básica da norma, do sujeito, do nexo, do ato e da sanção. Espera-se que toda norma tenha um dever ser, que é a ação em conformidade com a norma. Sendo em conformidade com a norma, a consequência jurídica ela é positiva. E quem o transgride há uma sanção negativa. Então, pessoal, é o que a gente tem falado, a compreensão é dentro desse norte. Entender que o nexo é aquilo que enlaça, que liga, que vincula a norma ao ato. Nós temos a norma, nós temos o sujeito. E nós temos o nexo, que é o ato que vincula um a outro. O sujeito vai e rouba. Sim, ele usa da violência. Então, nós temos a previsão no direito penal que o sujeito não deve agir, não deve roubar, mas ele vai lá e comete o ato. Houve ali o nexo. Terá assim uma sanção que será imputado porque ele transgrediu, será imputada a sua transgressão. Pessoal, entenderam o que é o nexo? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, Fernanda, de Jacilda, pessoal aí de Brasileira do Piauí, Domingos Mourão lá de Pedro II, viu? Gil Bués, Itainópolis, Lagoa Alegres, pessoal de Miguel Alves, Avelino Lopes, forte abraço para todos vocês, pessoal de Barras, Bocaína, Pajeú do Piauí, nós temos aí o pessoal do Piauí todo, né? Piauízão grande,
Então, pessoal, dado que A deve ser B, dada a transgressão normativa deve ser a sanção ao responsável. Ou poderia até mesmo ser, no caso da sanção à transgressão acontecendo, ser responsável, não é isso? Então, se houve a transgressão à normativa, à norma, deve ser aplicada uma sanção a quem o transgrediu. Isso ensina Hans Kelsen. Ele diz que, sendo o direito uma ordem coativa, obrigada, da conduta humana, a sanção é o elemento pela qual esta coerção se materializa. Professor, e por que há a transgressão? Aliás, por que há uma sanção? A Djacilda, abrindo aqui um parênteses, pediu para repetir. Djacilda, qual é o tópico que deve ser repetido? Qual é a parte que você não entendeu, para ser mais objetivo? É do nexo ou da fórmula? Se for da fórmula, veja bem, nós temos um dado, que A, a norma, deve ser B, a sanção. Basta você interligar. Dada a transgressão normativa A, deve ser a sanção aplicada ao responsável, certo? Ao responsável. Mas eu estava dizendo, por que tem que ser coativo? Por que a norma tem que ser coativa? Por que tem que ser imposta, professor? Pessoal, é por uma questão de ordem social. É por uma questão de reestruturação ou de estruturação social. É necessário, porque se a gente tivesse, como eu já disse, se a gente tivesse a liberdade de agir em conformidade com aquilo que nós pensamos, ia ser muito mais comum o acometimento de crimes. Ninguém ia querer pagar tributo. Quem vai pagar energia elétrica? Quem vai querer pagar água se não for uma imposição legal? Você deve pagar, senão vai ser suspenso, ou seja, uma sanção, porque você não pagou, você transgrediu a norma e deve ser aplicada a sanção ao responsável de Jacilda. Então é impositiva por isso. É obrigatória. Certo? É obrigatória. Então, sendo o direito uma ordem coativa da conduta humana, a sanção é o elemento pela qual esta coação se materializa. E, ao mesmo tempo, é o elemento que permite distinguir o direito de outras ordens normativas da conduta, pois somente ele é uma ordem coativa. Professor, como assim? Então quer dizer que só tem como ordem coativa a norma? Não, professor, mas cometer um pecado vai para o inferno, também é uma sanção. Mas aí fica a critério da crença de cada um, não é não? Não, professor, a Bíblia diz, mas é uma norma individual. Porque tem quem crê e tem quem não crê. Agora a norma aplica-se ao crente e ao descrente. Ela é coativa. Ela é a única norma coativa. Por quê? Porque ela é imposta a toda a sociedade. Certo? Ela é imposta a toda a sociedade. Então, se as normas são os elementos que compõem o direito, lógico será que nelas se estabelecem atos coercitivos, que sejam sancionadoras. Sim, cometer um crime de Jacilda vai ter uma pena. Olha, é sancionador. É até mesmo disciplinar. Porque espera-se que, se for aplicada uma pena pela uma conduta criminosa, o sujeito não volte mais a cometer. Não, pessoal, pois tem muita gente que reitera. Porque talvez, essa sanção que tem como foco a reparação de um ato criminoso, ela deveria ser aplicada desde criança. Professor, não estou dizendo a norma jurídica. Estou dizendo quando se tem uma criança, que você começa a aplicar uma sanção, você já vai enquadrando ela ao sistema normativo.
A partir do momento que ela vai lá e pega do coleguinha um bombom escondido, ele diz, você toma conhecimento, mas você só passa a mão na cabecinha dele. Você está dizendo o que para ele? Que aquele ato é normal. Aí por isso que quando ele for maior, ele vai furtar, ele vai roubar, ele vai matar. E aí ele vai infligir contra a norma. Mas a norma vai ser ineficaz. Por que a norma vai ser eficaz? Porque não houve uma estrutura cultural, educacional, psicológica aplicada àquela criança. Então é uma discussão muito mais ampla. Essa sanção, ela eleva muito a discussão. Ela só vai fazer realmente efeito dentro aqui das normas de conduta humana que fazem parte do direito a partir do momento que houver toda uma estrutura cultural, educacional. Aí sim ela vai ter a sua eficácia. Aí sim ela vai ter a sua eficácia, certo? Então, daí a presença em sua estrutura do ilícito e da sanção. Tudo que é ilícito aplica-se-á o quê? Uma sanção. Veja bem, no contexto de drogas, nós temos vários tipos de drogas. Tem algumas que é proibidas e tem outras que não é. Logo, aquelas que não é, elas são lícitas. Se são lícitas, não há o que se falar de imposição de sanção. Não há. Então, por isso que o sujeito ele pode passar 3 dias bebendo, ele não está cometendo o ilícito. E até, entre aspas, a gente pode discutir isso, porque existe uma lei que ela pune o crime de vadiagem. Sabe o que é o vadiagem? A pessoa que não trabalha, que vive a vida nos bares bebendo. Vocês sabem que é previsão legal, né? Não é um crime, é uma contravenção penal. Imagina se fosse punir. Rapaz, os colegas que ficam ali na esquina da minha casa, moço, tem uns ali que o trabalho deles, 7 horas da manhã até às 22 horas, tá na esquina conversando, bebendo a sua cervejinha, ou melhor, a sua cachaçinha. Imagino que aí também na cidade de vocês tem esse grupo de pessoas. Toda cidade tem que ter, não é? Mas não é ilícito, porque dentro do rol do que é ilícito não compreende o álcool, a cachaça, a cerveja como uma droga ilícita. Logo, eles não estão cometendo crime. Diferentemente, é um grupo que esteja debaixo de um pé de árvore fumando uma cannabis. Professor, mas foi uma cannabis ali que os caras arremataram ali em 5 minutos. Os 3 caras fumaram tão rápido. Olha, aqueles caras passam o dia bebendo cerveja, bebendo cachaça. E é pior quem usa a cannabis porque comete mesmo em crime. Não é uma contravenção penal. Então, assim, é só para que vocês entendam, pessoal, que dentro dessa estrutura há uma importância que todo ato e uma necessidade que todo ato ilícito seja punido com uma sanção. Seja punido aí com uma sanção. Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Há alguma dúvida? Eu estou sentindo falta da Fernanda, da Jacilda até uma mensagem aí. Fernanda, cadê tu, mulher? Cadê os outros colegas? Apareçam, participem da nossa aula, interagem. Esse assunto de direito é um assunto muito, muito, muito interessante. Então, enseja geralmente grandes debates. Então, estou aguardando aí os questionamentos de vocês. Então, pessoal, se a transgressão é o descumprimento de um dever imposto pela norma, por que este elemento, o dever, não está presente na estrutura lógico-formal dela? Pessoal, vamos lá. O Kelsey ele denomina de norma secundária em relação à norma primária. Que norma primária é essa norma posta, pessoal? A norma prevista. Aquela norma que já está tipificada, já está prevista no código. Ela é a primária, que contém a sanção, aquela cujo conteúdo é o dever. A conduta oposta à da hipótese da norma primária e a considera um mero derivado lógico desta, irrelevante em sua compreensão da norma. Então, sendo assim bem objetivo, é que muitas vezes a sanção ela não vai estar
tão claras ali na norma. Vai ser necessário uma judicialização para a aplicação de uma sanção pela transgressão. Porque, veja bem, eu dei o exemplo da Djacilda e da Fernanda. O direito civil ele vai dizer que todo bem que ele foi danificado, ele tem que ser reparado. Mas a sanção poderia ser a reparação, mas em que teor? Porque o direito penal diz, se a pessoa cometeu um crime é de 6 a 20 anos. Ali é a sanção objetiva. Mas quando diz que todo bem danificado tem que ser reparado, mas em que limite da reparação? Porque pode ser que a Djacilda bateu na frente do carro da BMW da Fernanda, e a Fernanda quer fazer uma reparação em todo o carro. Quer aproveitar para pintar. Espera, qual é o limite da reparação da Djacilda? Quem que vai dizer isso? Não está no sistema, na estrutura lógica formal da norma. O descumprimento, a transgressão da Djacilda não está previsto na norma. Mas quem que pode dizer a sanção? Quem que pode dizer qual é o limite da sanção? Quem é que vai dizer, Djacilda? É o Estado, por meio do seu sistema de justiça. Porque a Djacilda não vai querer pagar como sanção a reparação de todo o carro da Fernanda. Não, pintar todo o carro só vai ter aqui. Do lado, Fernanda, tenha calma. A Djacilda não vai querer fazer isso. Aí chama o Estado para discutir a demanda. Que aí o Estado é quem vai dizer qual é o limite da reparação da Djacilda. Certo? O Estado é quem vai dizer isto. Então, pessoal, o exemplo, a norma primária, o que matar a outro terá pena de 6 a 20 anos. O que é que a norma secundária vai dizer? Isso em Kelsen. Isso em Kelsen. O que é que a norma vai dizer? Toda norma, pessoal, ela tem um objetivo implícito. Nós temos a norma primária e a norma secundária. Ela vai ter um objetivo implícito. Quando a norma, o direito constitucional, ele diz que tem que priorizar os princípios fundamentais do direito, tem que respeitar os princípios fundamentais do direito. Ele diz de uma maneira bem sucinta. Quando ele diz, olha, todos os atos da sociedade devem observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o que é o princípio da dignidade da pessoa humana? Pessoal, historicamente ninguém conseguiu ainda conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque ele é abrangente. Pode ser que o princípio da dignidade da pessoa humana seja respeitar o próximo. Seja, dentro de uma relação de trabalho, o empregado dá boas condições para o empregador. Seja, dentro do direito de tributar do Estado, ele tributar dentro de uma realidade social, ou seja, que as pessoas possam pagar o tributo. Isso pode ser o princípio da dignidade da pessoa humana. Pode ser que o sujeito que cometeu um crime, ele possa cumprir a sua pena dentro de uma realidade de recuperação social. Que ele tenha o mínimo necessário para cumprir a sua pena. Muito embora isso não aconteça, né? Muito embora isso não aconteça. Mas, veja bem, nós temos a norma primária, o princípio da dignidade da pessoa humana. A norma secundária pode ser um mundo de compreensão, porque se aplica em todos os ramos do direito. Se aplica em todos os ramos do direito. Por óbvio, trouxe aqui o exemplo do artigo 121. Quem matar alguém, a pena de 6 a 20 anos. É a norma primária, a norma que está posta. A secundária é a compreensão que deve se ter dela, porque é muito óbvio, não pode matar. Crime de aborto é previsão no Código Penal, artigo 123. Não pode cometer aborto. É isso que o direito penal está dizendo. Lesão corporal é previsto no direito penal. Não pode mutilar uma pessoa com este objetivo. Não pode bater numa pessoa. Não pode dar um golpe numa pessoa. Isso é a norma secundária que se extrai da norma.
Crime de estupro, a previsão não pode atentar contra a liberdade sexual do indivíduo, seja ele criança, seja ele homem, seja ele mulher. Não pode. Isso a gente extrai dentro da concepção que se compreende da abençoada norma secundária. Vocês estão entendendo, meu povo? Me digam. Vocês já viram que eu pergunto muito se vocês estão entendendo, porque eu gosto de indagar. É bom elevar o conteúdo dentro do patamar de compreensão do aluno. Vamos juntos compreender o conteúdo. Certo? Vamos juntos compreender o conteúdo. É muito importante. Então, pessoal, esta formulação de Hans Kelsen fundamenta-se na ideia de que as normas jurídicas constituem técnicas de motivação social, muito importante, que induzem aos homens a comportar-se de determinada maneira, distinguindo duas técnicas. E aí ele chama essas duas técnicas de motivação direta e motivação indireta. Veja bem, as normas elas induzem o sujeito, nós indivíduos da sociedade, a agir de duas formas, de duas maneiras. Que ele chama de motivação direta e motivação indireta. A motivação direta, ixi, eu vi foi bagunçar aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Olha, eu estou aprendendo, pessoal. A motivação indireta é a própria da moral, que simplesmente indica o conteúdo da norma, o que se deve fazer. Deve cumprir as promessas. Deve honrar os teus pais. Vejam bem. A norma ela já traz uma concepção moral, certo? Que quando ela prevê um ato ou proíbe uma conduta, quando no caso, por exemplo, ela proíbe uma conduta, a moral que se tem é para não fazer. É para não fazer. Ela é muito clara em relação a isso. Há uma forma de extrair um conteúdo moral da própria norma, para que a gente não venha agir em conformidade com o que ela proíbe, no caso das normas proibitivas. Também há uma questão moral quanto às normas de relacionamento de conduta, ou seja, aquelas que prevê só como a gente deve fazer. Por exemplo, dentro de uma relação do consumidor, não pode a Samsung, a Apple, começar a vender celulares viciados. Quando eu digo viciados, não é viciado de drogas, não, pelo amor de Deus, é com problemas técnicos. A bateria não está funcionando, o hardware não está funcionando, está com algum problema. E essas condutas é uma moral, ou seja, essas empresas assumem a responsabilidade a partir do momento que elas estão no mercado de não fazer em desconformidade com a norma. Isso é uma moral para ela. Então, a contrário senso, o direito é visto por Hans Kelsen como uma técnica de motivação indireta. Então, dentro dessas duas, motivação direta e indireta, ele escolhe a indireta, na medida em que o comportamento que se pretende lograr não está diretamente expressado, mas que se ameaça com sanções para a conduta não desejada ou eventualmente com um prêmio para a desejada. O que ele está dizendo basicamente é que na motivação direta é aquilo que se espera da norma. O que se espera de uma norma é que faz com que a conduta humana seja controlada dentro da sociedade. É por meio dessa motivação direta. A partir do momento que eu vejo que estuprar uma pessoa gera uma pena, ao que se falar ali numa ameaça, não é isso? Ao que se falar numa sanção. Porque implicitamente, ou até mesmo explicitamente, a norma está me ameaçando. Ela está me controlando. Ela está controlando a sociedade. A partir do momento que o sujeito, ele passa a temer
a conduta de tráfico, porque é uma pena muito alta, ele tem uma motivação indireta para não fazer. Porque a norma se tornou uma ameaça, com sanções para a conduta, no caso, não desejada. Professor, qual é o prêmio de uma conduta desejada? É a vivência, pessoal, dentro da sociedade. Pessoal, existem hoje culturas, existem países que as normas proibitivas lá já não têm as normas postas, normas objetivas que estão previstas lá nos códigos. Não tem nem eficácia. Por exemplo, a Holanda. A Holanda, ela hoje já trabalha com fechamento do sistema penitenciário. São pouquíssimas as penitenciárias que existem na Holanda. Porque por meio da cultura, entendeu-se que não precisa mais de um sistema jurídico ameaçador, porque as pessoas não estão mais cometendo crime. Porque elas já entenderam no seu nível cultural, educacional, psicológico, que o crime não é bem visto dentro da sociedade, que isso não deve acontecer dentro da sociedade. O melhor prêmio que o aculturamento de uma sociedade não existe. Então, só para que vocês tenham noção que o ato desejável gera um prêmio que é a convivência social controlada. Porque eu acredito que poder ir em um espaço de lazer sem ter medo de alguém assaltar um colar de ouro, assaltar um relógio, uma bolsa, uma carteira, um celular, sem ser assaltado, deve ser algo surreal. Digo, deve ser, porque não é a realidade de nós teresinenses, viu? Ainda nós não atingimos o patamar desejável, que é o prêmio do controle social. Óbvio que é cada indivíduo. É cada indivíduo, por óbvio. Não é isso? Então, espero que vocês tenham entendido que a norma direta é aquela adotada por Hans Kelsen. É aquela que gera uma motivação indireta. É aquela que, por meio da ameaça e das sanções, há um benefício no comportamento humano. Há um benefício no comportamento humano. O sujeito ele não comete uma conduta não desejada porque há uma ameaça, uma sanção. O sujeito ele é premiado ao cometer um ato desejado, a realizar um contrato de trabalho nos limites do direito do trabalho, ou seja, com a assinatura da carteira, com o devido pagamento em dias pelo trabalho realizado, pagamento de FGTS, férias, tudo em dias. Isso é uma conduta desejada. Isso é uma conduta desejada, certo? Pessoal, me digam se vocês estão entendendo. Vocês voltaram um pouco mais preguiçosos, viu? Vamos falar aí, é muito importante a participação de vocês. Então, daí que para o presente autor, Hans Kelsen, a norma jurídica genuína aqui prescreve uma sanção, ou seja, a norma primária. Hoje, dentro do nosso sistema jurídico, nós temos sim normas primárias que prevê sanções, mas também temos as sanções que a gente só consegue compreender pelas normas secundárias, certo? Então, Hans Kelsen pensou isso há muito tempo atrás. Certo? Até mais, de Jacildo, um forte abraço. Então, nós temos também, pessoal, e aí nós já falamos muito de Hans Kelsen, que, como dito, foi um dos maiores pensadores, foi inclusive o criador da pirâmide da hierarquia das normas,
Hoje a gente compreende que o direito constitucional é a norma máxima dentro do sistema jurídico e todas as outras normas devem atender o direito constitucional. Ou seja, que o direito penal deve atender o direito constitucional, que o direito civil deve atender o direito constitucional, que o direito tributário e todos os outros ramos têm que atender o direito constitucional, porque é a norma máxima. Isso foi a pirâmide feita por Kelsen, há muito tempo atrás. Ele trouxe essa visão para todos nós. Então, a gente, por óbvio, deve respeitar muito aquela compreensão dele. E aí nós temos a norma jurídica compreendida por Kant. Kant é o que a gente chama no direito, que é aquele pensador que escreveu a sua doutrina somente para si. Sim, existe o trava-língua, não existe? São palavras bem difíceis. Eu tenho muita dificuldade de lidar com trava-línguas. Existe o trava-mente, que é aquilo que a gente lê, relê, e tem uma certa dificuldade de compreender. Olha só o que vai dizer o Kant para falar algo tão simples de se compreender. Ele considera ser a norma jurídica um juízo hipotético. Um juízo hipotético. No kantismo, encontramos a origem da distinção de imperativo categórico do hipotético. O primeiro impõe dever ser sem qualquer condição, ou seja, norma jurídica, enquanto o hipotético é condicionado. O categórico ordena por ser necessário, enquanto no hipotético a conduta imposta é meio para uma finalidade. Assim, o imperativo hipotético estabelece condição para a produção de determinado efeito. Professor do céu, que homem louco. Pode ter certeza que todos nós do estudo do direito, que nós temos essa formação superior, achamos o mesmo. Que cara louco. Mas com um estudo extremamente simples. Com o objetivo, na verdade, extremamente simples de se entender. E Kant, ele elegeu a norma como o ato máximo da vivência em sociedade. E que toda conduta humana deve se observar por meio da própria norma, certo? Por meio do imperativo categórico. Toda a norma, toda a conduta humana deve observar a norma. E o sujeito, o indivíduo social, tem que praticá-la a todo custo. Olha que complexidade. Professor, e hoje não é assim? Não é assim? Entre aspas, porque a gente também tem um pouco da motivação indireta de Hans Kelsen. A imposição, o medo, a ameaça que a norma nos faz agir. Poxa, eu não vou roubar porque tem uma pena, cara, eu vou sofrer um processo. Quando a gente esvazia-se de tudo aquilo que nos foi, de toda a nossa cultura, de educação, de ética, de moral, chega a norma para nos ameaçar. Aqui não, aqui ele diz que antes mesmo da moral, da ética, tem que observar a norma. A norma é o máximo, é o imperativo máximo da prática humana. Olha que complexidade. Kant pensou muito. Só que ele era um defensor da morte. Veja bem, rapaz. Que loucura. Mas ele era um defensor da norma. Da norma jurídica como única forma de controle social. Única forma de controle social. Esse era o pensamento de Kant. Nós vamos ver que nós temos outros pensadores, como Kelsen, que ele retomou a distinção, dando uma ênfase muito mais didática, considerando a norma jurídica um juízo hipotético por depender das suas consequências da ocorrência de uma condição. Se ocorrer tal fato, deve ser aplicada uma sanção. Ou seja, há uma condição. Há a norma. E, pessoal, pode parecer que eu esteja falando a mesma coisa o tempo todo. Até porque cada pensador que nós estudamos, eles vieram. Veio primeiro o Hans Kelsen, depois o Kant, e à medida que nós vamos estudando os pensadores, eles vão dando uma roupagem diferente para aquele que pensou anteriormente. É necessário que haja essa distinção, certo?
Então, o que Kelsen ele vai pensar no que diz respeito ao juízo hipotético? Ele acha que toda norma tem que ter uma condição de conduta. Por isso que, se houver tal fato, deve ser aplicada uma sanção. Se esse fato for contrário à lei, né, que a gente costuma dizer, contrário à norma, deve ser aplicada uma sanção. Então, conclui Kelsen que a estrutura da norma jurídica é a seguinte: em determinada circunstância, determinado sujeito deve observar determinada conduta e, se não observar outro sujeito, o órgão do Estado deve aplicar ao delinquente uma sanção. Pessoal, observe que ele elege aqui o Kelsen como o Estado tendo que aplicar a sanção, e não o indivíduo da sociedade. Então, se um delinquente ele cometeu um ato criminoso, o Estado deve chamar para si a aplicação da sanção. E é o que acontece hoje, não é não? Sim, quando o sujeito rouba, vai lá a polícia militar, o prende, leva para a delegacia. No dia seguinte tem audiência de custódia, a investigação, o processamento, a sentença. Para a aplicação de que dá? Sanção. Ou seja, Kelsen deixou claro que as consequências contrárias à norma jurídica têm uma condição. Ele deixou claro que as transgressões, desculpa pessoal, que as transgressões à norma jurídica tem que ter uma condição, tem que ter uma sanção. E quem o faz é o próprio Estado. Certo, pessoal? Pessoal, vocês estão entendendo que agora nós vamos falar dos pensadores brasileiros. Nós também tivemos pensadores que deram uma nova roupagem ao estudo da introdução do direito, em especial da norma jurídica. Nós temos o professor Paulo Nada, que ele diz que ao dispor sobre fatos e consagrar valores, ou seja, fatos e valores, as normas jurídicas são o ponto culminante do processo de elaboração do direito e o ponto de partida operacional da dogmática jurídica, do estudo jurídico, cuja função é a de sistematizar e descrever a ordem jurídica vigente. Veja bem, pessoal. A norma jurídica, ela dispõe sobre fatos e valores. Sim. Se nós temos um conjunto de normas que pauta a vida que pauta a conduta humana na sociedade, são fatos que são ricos de valores. Se a gente tem uma previsão legal de uma conduta que chama-se de crime que cometeu o homicídio, olhe o valor que ele está prevendo, olhe o valor que a norma está consagrando, se não a vida. Olhe o valor tão importante. Então, o professor Paulo afirma sabiamente que conhecer o direito é conhecer as normas jurídicas em seu encadeamento lógico e sistemático. Diz ainda que as normas jurídicas estão para o direito de um povo, assim como as células por um organismo vivo. Professor, mas o professor Paulo Nada aí foi tão profundo de fato. De fato, porque primeiro ele elege o sistema de norma como fatos e consagra valor. A cada previsão legal há um valor intrínseco. No ato de estupro, liberdade sexual, o valor. No ato de furto e roubo, a valoração dos bens. No ato de homicídio, a do aborto. Desculpa, do aborto não, a da vida. No ato do aborto também o da vida. São os valores muito importantes. E ele acha que há um desencadeamento, é necessário o direito ter normas jurídicas sistematizadas. E hoje tem. Se a gente for levar pelo organismo vivo, nós temos a cabeça. Eu disse que Hans Kelsen ele elaborou ele elaborou a pirâmide, né? A hierarquia das normas. E quem está no topo do organismo vivo? A cabeça. Ou seja, o direito constitucional.
que para um lado vai o direito civil, para o outro o direito penal, os extremos. E aí nós temos outros ramos do direito, nós temos outros organismos, né? O direito administrativo, o direito tributário, o direito do consumidor e todos os outros ramos do direito. Então, ele deu essa ideia de sistematização do direito. É necessária a norma jurídica ter essa sistematização. E nós vamos ver mais à frente por que é necessária essa sistematização. Por que é necessária essa organização? Porque cada norma, pessoal, já adianto, ela tem que atender um público específico. Sim, porque eu disse para vocês que tem direito de família. O direito de família, ele vai respaldar, inclusive, um ato de casamento. O ato de casamento importa para o solteiro? Para que o solteiro vai querer? Para nada. Não vai servir para ele. Não vai servir para ele. Então é necessário que tenha essa organização e que cada organismo do direito sirva para um fim específico. Sirva para um fim específico. Como nós vamos ver mais à frente. Então, para atingir o conceito de norma jurídica, aí já trazendo o pensamento da professora Maria Helena Diniz, que é uma paulista e uma das maiores pesquisadoras do tema de direito civil, de todas as partes do direito civil, que são várias partes do direito civil, parte geral, parte de obrigacional, contratual, família e sucessória. É necessário chegar à essência, graças a uma intuição intelectual pura, ou seja, purificada de elementos empíricos. Ela afirma que, uma vez aprendida a essência da norma jurídica, é possível formular o conceito universal. Olha só. Ela chama a atenção para a história do direito. Sim, é necessário entender os elementos empíricos, a prática daquela norma para entender por que ela é posta. Para a gente entender o conceito universal dela. Entender o conceito universal dela. Nós temos um sistema de normas, pessoal, chamado direito penal. Que ele diz condutas proibidas. Ele vai dizer lá quais são as condutas que a sociedade não pode praticar, que o indivíduo não pode praticar. Isso é uma norma jurídica. São normas jurídicas que estão postas dentro de um próprio código, de um mesmo código. Mas como é que a gente chega a esse conceito universal da necessidade dessa norma jurídica entendendo a história? O direito penal hoje ele está muito mais como um limite de aplicação da sanção do Estado do que um ato de vingança da sociedade. Como assim, professor? Pelo amor de Deus. Sim. O direito penal, muitos de nós, se tivéssemos a oportunidade de praticar com nossas próprias mãos a vingança de quem cometesse um ato, a gente o mataria por baixo. Olha que nós somos maus. Mas imagina, pessoal, pegando uma pessoa que cometeu um estupro, o que a gente vai fazer? Matar. Pessoa que nos roubou, o que é que nós vamos fazer? Matar. Esse é um pensamento, né, de vingança que tem desde a história. Não é isso? Essa é a noção básica. Mas o Estado fez isso durante muito tempo. O Estado matou, o Estado atrocidou milhares e milhares de pessoas. Aí surgiu o direito penal. Disse, olha, nem a sociedade, nem os indivíduos da sociedade podem cometer um ato de sanção e o Estado pode dentro do limite do direito penal. Ou seja, para entender esse conceito universal, da necessidade do direito penal dentro do sistema jurídico, dentro da nossa sociedade, é necessário entender os elementos empíricos, a prática, a história, os elementos que ensejaram a formulação dessas normas. E aí eu já dei a ideia prática. O direito penal, o Código Penal é um conjunto de normas jurídicas que está posto na nossa sociedade para limitar o poder do Estado na aplicação de uma sanção. Ou seja, nem nós, nem o Estado pode fazer com o sujeito que cometeu um crime aquilo que nós desejamos. É por isso, pessoal, que muitas vezes
nós vemos casos e casos de condenações sendo revisadas, condenações sendo revistas, porque o Estado ele foi para além do que diz o Código Penal. Ele não atendeu, ele não observou o Código de Processo Penal. Vou dar só um exemplo raso. Um exemplo raso. O Código de Processo Penal ele vai dizer como é que se pode adentrar a casa de uma pessoa, quando pode, quando não pode. Uma pessoa que esteja ali cometendo um crime. Então, se não tiver mandato de prisão, não pode a polícia chegar e adentrar a casa de um sujeito. Porque houve uma denúncia anônima. Não pode, de modo algum. Mas vamos supor, a polícia entrou, encontrou drogas. Pessoal, o Código de Processo Penal ele vai dizer, e ele serve também como limitador da ação do poder do Estado na investigação de um crime. Ele vai dizer que não pode, de modo algum, porque senão a prisão é ilegal. Porque senão o ato é ilegal. Mesmo encontrando drogas ilícitas. Ou seja, o Estado tem que agir em conformidade da lei, assim como nós. Assim como o conjunto de normas jurídicas serve para o respaldo da nossa conduta humana, também serve aí para o Estado na aplicação da sua sanção. Pessoal, isso é um conceito universal. Isso é a concepção universal. Eu dei todo um aparato de concepção universal a respeito do direito de processo penal, direito penal. Mas isso porque existem os elementos empíricos, que são os estudos práticos, históricos da matéria. Então, a professora continua dizendo que como se a inteligência tem a aptidão de perceber em cada essência as notas concretas de que essa essência se pode compor, emprega-se a intuição racional, que consiste em olhar para uma representação qualquer, prescindindo de suas particularidades, de seu caráter e psicológico, sociológico, para atingir aquilo que tem de essencial ou de geral. Aduz. Conclui a nobríssima professora paulista que o conceito de norma jurídica é um objeto ideal que contém notas universais e necessárias, isto é, encontradas forçosamente em qualquer norma de direito. Então, pessoal, é necessário entender da história para entender da norma. É necessário, para entender da norma, compreender no seu caráter sociológico, psicológico. Porque tem uma norma, não é porque tem uma norma clara que se justifica por aí mesmo. Se hoje tem a compreensão de uma norma posta, é porque existe uma concepção de elementos históricos que a antecederam. E aí também nós vamos aprender com o professor Paulo Guzmão que para ele a norma jurídica é a proposição normativa inserida em uma ordem jurídica, garantida pelo poder público ou pelas organizações internacionais. E continua. Coloca ainda ele que tal proposição pode disciplinar condutas ou atos, como pode não as ter por objeto, coercitivo e providas de sanção. Visam, consoante o autor, a garantir a ordem e a paz social internacional e nacional. Então, para ele, pessoal, aí, esse conjunto de normas, de proposição, de previsões normativas, um ordenamento que garanta a paz social, tanto nacional como internacional. Mas é o que se busca quando, dentro do conjunto de normas existentes no Brasil, há uma previsão para cada área específica. Direito de vizinhança, pessoal, respeite o vizinho dentro dos limites da lei, porque isso vai ensejar como benefício a paz social. Não haverá conflitos ali. Não haverá conflitos. Pessoal, não cometam crimes, porque o não cometimento do crime vai gerar a paz da sociedade, a segurança. Então, é basicamente o que o professor Paulo Guzmão vai dizer, que esse conjunto de proposição normativa vai ensejar dentro da sociedade
a garantia da ordem e a paz social e internacional. Sim, também, porque nós temos o princípio da soberania. Se cada país respeitar a soberania do outro, não haverá guerras. Dá um exemplo. A Rússia, ela está a todo momento atentando contra a Ucrânia. Houve um desrespeito à soberania. Não foi um desrespeito nacional, de normas nacionais. Foi internacionais. Muitas vezes, pessoal, a gente, por meio das redes sociais, a gente clama pela intervenção de outro país dentro do nosso. Porque houve uma decisão política dentro do nosso país, a gente não concorda e a gente fica clamando por outro país e intervir o nosso. Isso é um tanto quanto sério, que deve ser aí observado, certo, pessoal? Deve ser observado para que a gente não crie uma situação que está tendo aí, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, certo? Pessoal, basicamente isso é que a gente tinha proposto para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. É um assunto bastante interessante. Certamente o professor Laudo, a partir de amanhã, dará continuidade ao conteúdo de maneira brilhante, satisfatória, como vocês já devem conhecer. Eu estou à disposição de vocês, como prometido aí, que me procurar lá no Instagram, a gente vai conversar a respeito desse brinde, desse livro que eu vou presentear aí, o sorteado, certo? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.